Oiê, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Ressurreição. O Senhor ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente Ele ressuscitou, aleluia. Que bom, meu irmão, minha irmã, que você está aqui. E mais uma vez podemos partilhar desta palavra, daquilo que o Senhor tem a nos falar, para que nós possamos realmente celebrar essa Páscoa de maneira digna, de maneira honrosa, pois é a razão de nossa fé. O nosso Deus passou pela cruz para nos salvar, mas Ele não está morto, Ele está vivo e Ele está no meio de nós. E antes da gente começar essa mensagem, eu gostaria de te pedir que você possa curtir, dar seu like, compartilhar, marcar alguém, de maneira com que ela possa chegar ainda mais longe e atingir tantos corações que estão sedentos da palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é a paz. Shalom. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 36 a 49. Enquanto ainda falavam, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele, porém, disse: "Por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne, nem ossos, como podeis ver que eu tenho." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então abriu-lhes a inteligência para entenderem as Escrituras. E disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dentre os mortos ao terceiro dia, e em seu nome será proclamado arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos abra para receber da misericórdia de Deus para cada um de nós. O final dessa passagem, o último versículo, o 49, eu confesso que eu li para que a gente pudesse concluir esse texto. Mas ele é a nossa próxima mensagem, porque ela vai falar de algo a mais. Aqui em Lucas nós temos a última aparição de Jesus relatada aos discípulos nos Evangelhos. Eu quero te chamar a atenção porque, ao ler essa passagem por diversas e diversas vezes, eu me deparo muito com ela no seguinte sentido. Pensa, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para Madalena, já tinha aparecido para os discípulos quando Tomé não estava lá, já tinha aparecido para os discípulos quando Tomé estava lá, já tinha aparecido para os discípulos de Emaús que contaram a respeito dessa aparição, e Jesus aparece mais uma vez ali no meio deles. E olha só, na passagem várias vezes vai falar que eles ainda não acreditavam, que eles estavam surpresos, que eles estavam alegres. Eu vou pegar cada versículo desse para que a gente possa entender um pouquinho mais. Eu sei que parece uma passagem bem simples quando a gente lê ela descompromissada, né? Como mais uma leitura. Mas aqui existe muitos segredos de Deus para cada um de nós. É bonito que ele começa falando que
A passagem que está anteriormente, né? Ele começa assim, ó, enquanto ainda falavam, o próprio Jesus se apresentou no meio deles. Se a gente subir alguns versículos, a gente vai ver que é aquele momento que eles estão conversando e que os discípulos de Emaús contam para eles o que está acontecendo. Então, olha lá, os dois relataram o que acontecera no caminho e como haviam ainda reconhecido a partir do pão. E daí, enquanto ainda falavam, Jesus se apresentou no meio deles e disse, Shalom. Talvez valha a pena a gente voltar um pouquinho lá na história dos discípulos de Emaús. É um dos vídeos dessa nossa série. Se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir esse vídeo. Principalmente os casais. O segredo que existe ali entre Cleófas e sua esposa, talvez esse outro discípulo, é bonito de ver. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, se vocês lembrarem, Jesus estava sentado lá na ponta da mesa, né, como pai da família. Cleófas sentado à sua direita e Maria, sua esposa, à sua frente. E Jesus parte o pão. E quando Jesus então abençoa o pão e parte o pão e eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece. E daí talvez para nós fique aquela pergunta, né? Mas por que Jesus desapareceu? Jesus ele desaparece por dois principais motivos ali. Primeiro, é para que nós tenhamos certeza de que aquele corpo físico a qual eles estavam vendo não é a forma como o Senhor vai continuar a se fazer presente no meio de nós, mas é na Eucaristia. Ali sim fica cravado no nosso coração a importância da Eucaristia. Jesus se faz presente na Eucaristia. Tanto que, quando eles contam isso, é a partir desse momento que eles, então, começam a compreender aquilo que Jesus fez na última ceia. E eles começam, então, a partir o pão, distribuir o vinho, e eles já ali percebem aquilo que foi dado a eles naquela instituição do sacerdócio, naquela Santa Ceia. Ali eles entendem a grandeza do mistério de que Jesus se faz presente, vivo e ressuscitado. Não como um símbolo, não como uma representação, mas não, é o próprio Deus vivo e ressuscitado. E daí então, eles contam aos discípulos, testemunham aquilo que aconteceu. Jesus sumiu. Eles têm que reconhecer Jesus na Eucaristia. Segunda coisa. Eu até comentei isso lá. Cleófas e sua esposa ficaram de frente um para o outro, no sentido de um olhar para o outro. A ressurreição de Jesus, ela nos leva à Eucaristia e, em sequência, ela nos coloca em contato com os irmãos. O seu casamento, ele leva vocês à Eucaristia. Na sequência, faz com que vocês olhem um para o outro. Todo cristão, ele deve, logo depois de adorar, de comungar a Deus, ele deve contemplar aquilo que o irmão vive. E mais que isso, se solidarizar, partilhar, se fazer presente. E é isso que eles estão contando aqui, aquilo que eles aprenderam. E quando eles estão ali contando, adivinha quem aparece? O próprio Jesus. E a saudação dele é Shalom. Isso é, a paz. A paz esteja convosco. Eu fico me perguntando, e você também deve estar se perguntando, né? Que paz que é essa? Será que a paz é aquela paz de sossego, que ninguém está me enchendo, que ninguém está me atazanando a vida? Porque tem gente que parece que nasce com o dom de atazanar a nossa vida, né? Vamos ser sinceros? Não, não é essa paz. A paz que Jesus aqui deseja, a paz que Jesus aqui dá aos seus discípulos, é uma paz ainda maior. É uma paz de presença. É uma paz de quem tem o Cristo na sua vida. Muito se engana que ter paz é você não ter um problema, que ter paz é você não ter ninguém te atazanando, que ter paz não é ter preocupação. Não, não é nada disso. Na vida do cristão também vão haver problemas, existirão dificuldades. Na vida de um cristão também a morte vai visitar. Nós também perderemos em muitas situações. E daí a gente fica se perguntando, né? Essa vantagem de ser cristão é justamente por essa paz. Muitas e muitas vezes, diante de um problema, diante de uma situação que nós rezamos, pedindo para Deus diante daquela situação, na maior parte das vezes nós fazemos oração
Senhor, eu quero isso, que o Senhor faça isso, que o Senhor cure, que o Senhor não deixe morrer, que o Senhor... A gente fica exigindo de Deus aquilo que a gente gostaria, mas a sabedoria de Deus é muitíssimo maior do que aquilo que nós ousamos pensar ou imaginar. Muitas vezes, o fruto da sua oração não é a ausência do problema, não é o fim dele, mas é justamente essa paz, isso é, essa segurança de quem sabe que tem o Senhor e que confia no Senhor. Pode ter certeza que quando o problema não sumir da sua vida, Deus há de mudar a forma que você encara esse problema, que você vive esse problema. É como eu pegar, por exemplo, um copo pela metade com água. O pessimista, ele sempre vai olhar e falar, nossa, olha, esse copo está pela metade já, ele está meio vazio. Agora, quando a gente pega o otimista, aquele cara que caminha com Deus, que tem essa confiança em Deus, ele vai falar, nossa, esse copo ainda tem metade. Nesse copo ainda existe metade da água. É isso, é essa a diferença. Muitas vezes o problema não vai sumir da sua vida, mas a maneira como você vai encarar o problema. É justamente aí que Deus está realizando. É essa confiança de que eu tenho um Deus vivo e ressuscitado que cuida de mim, que me ama. A você que hoje está passando por uma dificuldade, por uma doença, a você hoje que está combatendo tantas coisas, que tem clamado ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, talvez esse problema não vá embora. Mas é a maneira como o seu coração se comporta diante dele. É aí que Deus precisa trabalhar. Deus precisa trabalhar dentro da gente. Muitas vezes nós temos um problema com o irmão e a nossa oração é para que Deus mude a vida do outro. É para que Deus mude a vida daquele cara que trabalha comigo, daquele meu amigo, daquele meu esposo, da minha esposa, daquele meu filho. E talvez o fruto da nossa oração seja justamente Deus mudar a maneira como o meu coração se comporta diante dessa situação. A maneira como eu derramo misericórdia diante dessa situação. E daí Deus pode usar até mesmo disso para esse problema um dia sumir. A questão é, não adianta você rezar e não abrir o seu coração. E abrir o coração não é necessariamente você ficar pedindo tudo aquilo que você quer, mas abrir o seu coração é você permitir com que Deus faça a obra dele dentro de você. Quando Jesus entra lá no meio daquele cenáculo e ele deseja a paz esteja com vocês, Shalom, ele está dando a eles a garantia de que ele está vivo, de que ele está do lado deles, de que está cuidando. E olha que bonito, assim que ele deseja, fala que todos eles ficaram assustados e cheios de medo. Quando que a gente fica assustado? Quando a gente não espera. Normalmente a gente se assusta diante de uma situação que a gente não espera que ela aconteça, que ela nos pega de surpresa. A gente fica assustado diante de uma situação que é diferente daquilo que a gente gostaria, diferente daquilo que a gente imaginou. E ficaram com medo. Não pensem vocês que o medo, ele por si só é algo ruim na nossa vida. O medo, na verdade, ele é uma resposta do nosso corpo. No entanto, algumas vezes bem justas. Uma resposta justa. Outras, nem tanto. Nós temos dois tipos de medo. Nós temos medos que nós precisamos fugir e temos medos que nós precisamos enfrentar. Como assim fugir do medo, Tiago? Se alguém vier e trancar eu dentro de um quarto com um leão, adianta eu querer enfrentar o leão? Eu sei que eu sou mais fraco. Eu preciso fugir. Eu preciso dar um jeito de sumir de lá logo. Agora, se eu estiver lá dentro do quarto, com uma baratinha pequenininha, filhotinha, mas que voa, e eu sinto medo, eu preciso enfrentar. Eu sou muito maior que ela. Eu não posso permitir com que ela determine a maneira como eu vou agir, eu vou me comportar. Não. O mesmo acontece, meu irmão, na vida espiritual. Não adianta você querer enfrentar o demônio. Ele é um anjo.
O homem foi feito logo abaixo dos anjos. Lúcifer, ele era o anjo da luz, o maior dos anjos do céu. E pelo orgulho, pela inveja, pelos ciúmes, pela desobediência, ele desejou ser Deus. E daí então se tornou Lúcifer. Não adianta você querer enfrentar. Quem há de ganhar contra Lúcifer não somos nós, é o próprio Deus. Então, meu irmão, fuja. Fuja, vá para longe. Vá para longe das situações de pecado. Vá para longe das situações que não convêm ao cristão. Não adianta você querer enfrentar o exército de Lúcifer. Vá para debaixo da graça. Recorra a Deus. E Ele há de combater por cada um de nós. Ele já é vencedor. Lúcifer não chega perto de Jesus. E nem suporta o nome de Maria Santíssima. Corra para debaixo da proteção da mãe. Fala pro seu véu. Lúcifer não há de enfrentar. No entanto, quando você tem uma situação, uma briga, alguém sendo grosseiro, vamos lá, você é mais forte que isso. Alguém que está te provocando, vamos lá, você é mais forte que isso. Ama. Enfrenta os seus medos. Ama. Nós não podemos perder o nosso valor, nosso principal valor, que é o de amar. É por isso que lá em João, nas cartas de João, ele vai apresentar Deus é amor. Meu irmão, minha irmã, se nós somos chamados de cristãos, é porque nós precisamos ser justamente essa presença de amor no mundo, nas relações, na sua casa, no seu trabalho, na sua paróquia, na sua pastoral, no meio de seus amigos, na sua faculdade, na sua escola, onde você estiver. Nós precisamos ser esse sinal de amor. Esse desejo de paz de Jesus é: contem comigo, eu estou aqui. E por que vocês estão assustados, com medo? Não precisa. Eu sou por vocês. E por que Jesus garante isso? Porque eles estão na comunidade, porque eles estão partilhando, porque eles estão comungando, porque eles estão debaixo da proteção do Altíssimo. É por isso que Jesus fala para eles: olha, não precisa ficar assustado, não precisa ter medo. Sou eu, por que estáis perturbados? Como uma das minhas profissões é ser físico, né? Toda perturbação, nós dizemos que ela gera uma onda. Né? A perturbação é quando a gente muda aquele sistema inicial que estava ali. É quando existe qualquer fator externo que mude a situação que se encontrava, aquela energia, e daí se perturba. Aqui o que Jesus quer dizer para eles é: por que vocês estão deixando com que as coisas tirem você de prumo? E agora eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, por que você anda tão perturbado? Por que você tem deixado com que as coisas tirem você da graça? Por que tantos medos? Por que tantas lágrimas, tanto sofrimento? Hoje, na verdade, eu estou aqui para resgatar dentro de você a principal das verdades, que talvez tenha se perdido, tenha se apagado no seu coração, que talvez pelas situações você tenha esquecido, mas que eu vim para te relembrar. Não precisa, Deus está cuidando de você. Deus está ouvindo a sua oração. Deus tem te tomado no colo. Por mais que você não perceba, por mais que você olhe para trás e veja na areia somente a pegada de uma pessoa, não é a sua, mas é a do Cristo que te carrega no colo.
Meu irmão, minha irmã, Deus não te abandonou, nem quando você chegou à mansão dos mortos. Essa é a mensagem de ressurreição. Jesus foi buscar todos aqueles que estavam na mansão dos mortos, aguardando pela salvação. Talvez hoje você ainda se encontre na mansão dos mortos, pelo pecado, pela doença, pelo desespero, pelas dificuldades da vida. Dificuldades em casa, filhos, família, emprego, dinheiro, saúde. Às vezes até internas, interiores, por feridas interiores. Eu quero só que você saiba, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se faz presente hoje aí com você e te toma no colo. Jesus hoje quer dizer aquilo que ele disse para os discípulos. Por que estáis perturbado e por que essas dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu. Deixar essa palavra ecoar agora no seu coração. Jesus te dizendo, sou eu. Isso basta. Termos Jesus conosco já nos basta. E foi dessa forma que ele também se dirigiu aos discípulos ali naquele cenáculo. Desse mesmo jeito, nessa mesma garantia. E ele diz, um espírito não tem carne nem ossos, como podeis ver que eu tenho. Primeiro que nós não acreditamos na aparição de espíritos. Não tem católico que acredite. Porque senão a gente não é católico. A nossa profissão de fé é justamente essa. Mas nós acreditamos na comunhão dos santos. Nós acreditamos que aqueles que se foram e nós que ficamos participamos de um mesmo banquete. Eu vou contar agora algo bem pessoal. Uma experiência bem pessoal daquilo que eu vivi. Há pouco mais de um ano, o Senhor veio buscar, sem medo de errar, juntamente a Nossa Senhora, a minha avó materna, a avó Ditinha, a Dona Benedita. E todo mundo ficou esperando a minha reação. Sempre fomos muito próximos. Desde os 7, eu morava mais com ela do que com os meus pais, porque eu tinha a nobre missão de cuidar dela. No momento em que tinha nascido minha irmã, em que até então eu tinha sido um filho único, 2 coisas me deram como responsabilidade e eu vejo que elas foram determinantes e eu sou imensamente grato a Deus por ter recebido elas. A primeira, meu pároco à época, Cônego Arlindo, um homem que de verdade eu trago dentro do meu coração de uma santidade, de uma intimidade com Deus tamanha, que me chamou a ser coroinha. Uma época em que um menino de 7 anos não podia. O mínimo era 12. Mas aquela regra foi rompida. Porque ele era amigo da família, ele conhecia e sentiu que Deus chamava. Eu fui coroinha durante muito tempo. Fiquei aposentado 1 mês, como chama aqui, né? Quando a gente deixa de ser. Por conta da idade. E daí, logo depois de 1 mês, o Senhor inspirou no coração do meu padrinho e da minha madrinha, e eu morava com eles, para iniciarmos o grupo dos acólitos, que hoje, com 34 anos, eu ainda faço parte. Nesses 34 anos, eu não posso dizer a imensidão de graças experimentadas ali no serviço. Essa proximidade de Jesus, do altar, do Padre, é algo que de verdade move meu coração.
Se você tem oportunidade, idade, você que por vários lugares desse Brasil, de mundo afora, porque as nossas mensagens têm chegado a tantos e tantos lugares, eu não sei até onde chega essa. Se você tiver oportunidade, viva essa experiência, mas viva intensamente. Ela moveu meu coração. Eu costumo sempre brincar que nesses dos 7 aos 34, 27 anos, só tem 2 pessoas que permaneceram ali. Ou 3, com toda certeza. O próprio Deus, seu Mário, que é um senhor que foi sacristão, hoje continua, em alguns serviços de sacristão, como um colaborador, uma pessoa por quem eu tenho um carinho imenso, e eu. Muitas pessoas já foram servir, deixaram, outras vieram, foram muitos os tempos, foram vários os padres, mas essa foi uma atitude que me formou ali, que Deus falava direto ao meu coração. E a segunda foi justamente cuidar da minha avó. Uma outra pessoa que eu não tenho dúvida da santidade vivida em vida. Não é por conta daquilo que vão falar, não é por conta de ter feito milagres, mas é por conta daquilo que eu via, que eu testemunhava. Intimidade com Deus. Uma vida de oração e ascese profunda. Não me recordo de um dia apenas que eu não tenha visto ela rezar muito. Muito. 2 maneiras como Deus foi formando para que eu pudesse testemunhar a ação dele na vida das pessoas. E olha só, aquilo que acontece entre os discípulos sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O que eu posso dizer é que durante todo esse tempo eu vi o Senhor. A gente vê o Senhor nas pessoas. A gente vê o Senhor por aqueles que o amam. Tanto que se a gente lembrar o momento que Pedro e João chegam ao sepulcro, vai dizer que Pedro viu. E João viu e creu. Discípulo amado. Só crê de verdade aquele que ama. Só crê de verdade aquele que ama intensamente o Senhor. E as pessoas que amam intensamente o Senhor, nós conseguimos reconhecer. E assim que minha avó faleceu, todo mundo ficou preocupado com qual seria a minha reação. Eu também não sabia. Eu também achei que eu pudesse ficar bem abalado, surtar, sei lá. Que uma tristeza profunda me dominasse. Mas ela foi uma pessoa e foi do apostolado da oração. E todos aqueles que são do apostolado sabem que uma das promessas para quem vive as 9 primeiras sextas-feiras do mês é de que não morrerá de repente, que você terá a oportunidade de despedir-se, de ter uma morte tranquila. E assim o foi. No último dia, antes dos últimos minutos, eu tive a oportunidade de estar com a minha irmã lá. Dei a mão para ela e fiz muito carinho na cabeça dela. Conversamos, cantamos, rezamos juntos.
ali junto havia uma prima minha que trabalhava ali, estava cuidando, e ali ficou até o último momento, e uma irmã religiosa, pelo qual eu tenho um carinho imenso, e que estava ali. Naqueles últimos segundos, eu percebi que ela tinha contemplado o Senhor. O rosto, o olhar, eu conhecia. Eu já conheci de tantos e tantos lugares. E não tem como eu olhar para aquela morte e não lembrar de Santa Teresinha, que ela dizia: no fim da minha vida não será a morte quem virá buscar-me, mas será Deus. E assim eu contemplei. Não tenho dúvida disso. Acontece que depois, tem todos os preparativos para o velório. Lá estava eu junto com minhas tias, minha mãe. Fizemos tudo aquilo que era necessário. Por tradição, não mexemos na casa durante uma semana, para que a gente possa ir lá, rezar lá dentro, vivenciar, recordar aquilo que Deus fez ali. E depois, então a gente desmanchou, doou, tudo aquilo que era possível ser doado. Mas naquele dia em especial, eu confesso que eu vivi uma experiência muito linda. Porque naquela semana ali, eu estava estudando, sobre o catecismo, e no meu estudo falava sobre a comunhão dos santos. Se você nunca leu a parte de comunhão dos santos no catecismo da Igreja Católica, se você tem aquele livrão lá amarelo, leia sobre isso. Lá dizia que nós comungamos do mesmo banquete. Nós nessa vida e aqueles que estão no céu já comungam sem véus, contemplando o próprio Senhor, mas comungamos do mesmo alimento que é o próprio Deus. E aquele dia eu não estava ajudando como acólito, mas eu estava sentado no primeiro banco da igreja. De verdade, o lugar que eu mais gosto de sentar. E quando eu recebi Jesus na Eucaristia, eu fiz meu momento de oração, eu sentei, começou a tocar uma música de minha ação de graças, e ali eu olhei para aquele altar. E ali eu contemplei o mistério. É como se o céu todo estivesse ali adorando o mesmo Jesus Eucarístico que eu estava do lado de cá. É como se houvessem muitas cadeiras em volta daquele altar, daquele banquete, e o mesmo Cristo que eu estava comungando. É como se todos eles estivessem comungando. Eu consegui contemplar ali a minha avó comungando, sentada no presbitério e eu pro lado de cá. Não que eu vi nada, não é nada disso não. Mas é contemplar dentro do nosso coração. É perceber aquilo que existe de mistério da nossa fé. É a gente saber que quando nós estamos ali na Santa Missa, na Eucaristia, nós comungamos de uma mesma fé, de um mesmo Deus, que se entregou por nós na cruz, mas que ressuscitou. Talvez você tenha perdido alguém. E eu te convido, viva essa mística de comungar do mesmo Deus. Contempla. Reze pelas almas do purgatório, pelas almas de todos aqueles que faleceram nos últimos tempos, pelas almas dos seus antepassados. E peça para que eles rezem por você também. Isso é comunhão dos santos. Isso é comunhão dos santos. E quando a gente crê naquilo que Deus é capaz de fazer, tudo muda. Por quê? Porque muda a nossa maneira de olhar para a situação.
Mas uma vez pode ser que até aquela sua dificuldade, aquele seu problema, aquela sua dor não mudou. Mas a maneira de você olhar para ela e saber que você tem um Deus que cuida de você muda, se altera. Continuando a nossa passagem, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era sua alegria e sua surpresa. Jesus mostrou, e mesmo vendo, eles não acreditavam. Nós também somos assim. Muitas vezes nós estamos contemplando o mistério de Deus, nós estamos contemplando os milagres de Deus na nossa vida em tantas áreas, contemplamos a bondade de Deus, o cuidado dele para cada um de nós, para com as pessoas que amamos, e mesmo assim nós não acreditamos. Nós perdemos aquilo que é o principal, é essa alegria, é essa surpresa, é essa admiração diante de Deus. Porque nos dizemos muito gratos. A palavrinha da moda é gratidão, gratidão, gratidão. No entanto, essa gratidão não é vivida dentro de nós. Nós falamos de uma gratidão, mas quando nos colocamos em oração, nós só pedimos. Nós não sabemos falar obrigado, Senhor. E quero te dizer mais. Talvez em algum momento eu trate sobre isso. Mas a palavra obrigado, ela é ainda mais profunda e bonita do que a palavra gratidão. Justamente por aquilo que ela traz no cerne da sua raiz etimológica. Nós precisamos viver esse obrigado, Senhor, esse agradecimento, esse louvor, reconhecendo quem Deus é na nossa vida. Nós precisamos nos surpreender, nos deixar surpreender por Deus. A diferença é justamente aquilo que nós falamos agora há pouco. Pedro viu, João viu e creu, porque amava. Talvez nós tenhamos olhado para as mãos do Cristo, para os pés do Cristo. Talvez a gente tenha colocado o dedo, sentido Deus na nossa vida, mas ainda não acreditamos. E não acreditamos porque não amamos. E te digo mais, ninguém ama aquilo que não conhece. Você precisa ouvir mais sobre Deus. Precisa comungar mais de Deus. Primeiro de tudo, através da Santa Bíblia, através de livros que falem de Deus, através de pregações, através da pregação do seu sacerdote nas homilias, mas através das músicas, mas principalmente através da adoração e da comunhão da Eucaristia. Porque ali é Deus vivo e verdadeiro, ressuscitado. Mesmo olhando, eles não conseguiam acreditar, porque eles estavam tão alegres, tão surpresos com aquilo. Esse não acreditar aqui é diferente do primeiro não acreditar. Esse não acreditar é aquela questão de que a gente fica estupefato diante de uma coisa maravilhosa. E a gente fica tentando negar dentro da gente de todas as formas. E isso acontece conosco. Quantas vezes nós rezamos a Deus pedindo alguma coisa e quando o milagre acontece, a gente acaba achando que foi por conta daquilo que a gente fez. Ou quando não, ainda acha que foi fruto da nossa oração, da minha penitência, daquilo que eu ofereci para Deus e falei que eu não ia comer, não ia tomar durante um ano. Meu irmão, desculpa te contar isso, mas é mentira. É mentira, sabe por quê? Porque tudo aquilo que você recebeu como graça, que você recebeu como milagre, que você recebeu como dom, é fruto único e exclusivo da misericórdia e da generosidade de Deus. E é preciso que nós reconheçamos isso. Quem é você para achar que você tem conquistado as coisas com Deus? Deus tem feito em nosso meio. E é bonito que Jesus diz assim a eles. Então, Jesus disse, né? Tendes aqui alguma coisa para comer? Ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Sabe por que Jesus comeu? Para mostrar que era o corpo dele mesmo. Que era aquele corpo humano que estava ali.
que não era só, Jesus ressuscitou, é um espírito. Não, era corpo, carne, que nem a nossa. Isso não é uma linguagem alegórica, não é uma historinha. Jesus está vivo, em corpo, sangue, alma e divindade. E você, se você não acredita nisso, se você não quer acreditar nisso, você tem duas opções. Pedir a Deus o dom da fé até o final da sua vida, ou deixá-lo. Mas se você não pedir o dom da fé todos os dias, muito provavelmente a vida se encarregará de levá-lo para longe de Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas, um desses caras que estão longe de Deus, porque não quiseram crer. Essa é uma oração que não é negada. Senhor, eu quero crer. É uma oração que ela não é negada a ninguém. Deus atende. E depois o Senhor disse, são essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. E daí ele vai falar das leis, vai explicar desde o Antigo Testamento, dizendo, começou lá atrás. Está cumprindo aqui a lei de Moisés, está cumprindo aqui tudo o que os profetas falaram, está tudo se cumprindo aqui hoje. Falaram que o Filho do Homem lá seria entregue, que ele ressuscitaria, que depois viria o perdão dos pecados para todos. Através desse momento é isso que está se cumprindo aqui. Um dos momentos que eu mais gosto e que Jesus ele é muito claro a respeito da ressurreição e a gente não olha assim. Muitas vezes ninguém nem nunca contou pra gente, mas é a passagem do filho pródigo. Porque lá no final, quando o filho mais velho ele chega, ele fala pro pai, como assim? Tá tendo festa? O pai fala pra ele, vem cá, vem se alegrar, vem se exultar. Opa, alegria, exultação, surpresa. Segredo para ter uma vida nova, uma vida do Cristo ressuscitado dentro de você. É preciso que você cultive a alegria, a surpresa, essa exultação. Tiago, mas eu tenho milhares de motivos para eu ser infeliz, para eu ser triste. Tá bom, mas eu tô te trazendo o principal motivo da sua vida. É que Jesus ressuscitou e Ele cuida de você e Ele te ama. E esse tem que ser o principal motivo para te manter alegre. Se hoje você não está conseguindo, e eu sei que talvez você não consiga por muitas e muitas vezes, talvez até mesmo por deficiência de várias coisas do seu corpo. Primeiro, se for necessário, busca ajuda profissional para te ajudar nesse sentido. Mas segundo, e o principal, busca a cura interior, deixa Jesus trabalhar dentro de você, caminha fervorosamente, caminha mesmo quando você não tem força, vai além daquilo que você acha que você pode, porque não é a sua força que vai te levar para perto de Deus, mas é a força que Ele te dá e Ele vai prometer isso no final, e vai ser a nossa próxima série. Ele vai te prometer justamente a ajuda prometida pelo Pai. Ele vai dizer que ela virá em seu socorro. E nós veremos a isso. Mas Jesus diz a respeito desse testemunho. E o que acontece lá é que quando aquele filho mais velho ele chega até o pai e ele fica bravo, o pai diz para ele, vem cá filho, se alegra e exulta comigo, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ressurreição. Quando alguém vive no pecado, vive na maldade, na mentira, é morte diante de Deus. Talvez você esteja se sentindo morto hoje. Mas sabe o que aconteceu? Tem a segunda parte dessa frase. Ele diz, ele estava perdido e foi encontrado. Talvez toda essa morte que você está vivenciando interna, ela seja porque você perdeu dentro de você aquilo que era o principal, a sua essência, esse amor que Deus derramou sobre a sua vida. É hora de se reencontrar. Volta para dentro de si. E a gente vai terminar esse momento, essa partilha justamente assim. Se você puder, feche seus olhos. Onde você está e reze. Reze junto. Reze justamente isso. Senhor Jesus, eu estava me sentindo morto até agora. Mas eu ouvi essa palavra. E eu quero te pedir, Senhor, vem em meu socorro. Porque muitas vezes, Senhor, eu tenho visto sim a sua graça na minha vida. Eu tenho experienciado sim os teus milagres na minha vida. Muitas vezes, Senhor, eu tenho até dito a respeito de uma gratidão.
mas eu me perdi de mim e, consequentemente, eu me perdi do Senhor. Ajuda-me, Senhor, a me encontrar, mas principalmente, ajuda-me a te encontrar. Dá-me de novo, Senhor, o dom da fé. Dá-me, Senhor, um novo olhar sobre as situações, sobre as dificuldades do dia a dia. Dá-me, Senhor, essa paz, esse shalom. Que hoje essa paz, Senhor, inunde o meu coração. Que eu receba, Senhor, essa paz que vem de Ti sobre mim. Eu te amo, Senhor, mas quero te amar mais. Tenho dificuldades em crer, Senhor, mas eu quero crer com todas as minhas forças. Por isso eu te peço, socorre-me. Trabalha dentro de mim. Transforma-me. Eu quero experimentar, Senhor, essa ressurreição, a Tua ressurreição. Eu quero experimentar essa vida nova na minha vida. Vem, Senhor, ao meu encontro. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que essa palavra caia como semente em terra boa e que ela produza abundantes frutos na sua vida e que você possa semeá-la em tantas outras vidas. Encaminhe, curta, compartilhe, mande para alguém, para que Deus possa fazer na vida do outro aquilo que hoje Ele começa a fazer na sua vida. Feliz vida nova e até a nossa próxima mensagem. Shalom. Paz a você.